e é a forma como eu já venho abordando uma visão de e-commerce bem diferenciada. Eu acredito que não dá para você fazer todo mundo começar a atuar na operação de e-commerce da mesma forma e esperar resultados diferentes, melhores e piores que o outro. Eu acho que cada um tem que encontrar muito a sua solução. Eu chamo muito do fit correto do seu negócio e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Você acertou, tá, Daniela? Vai em estoque. Eu estou há 14 anos no mercado digital, né? Eu fui o head do Shoptime.com, fundei o comprafácil.com, fundei o Walmart.com, né? 5 anos lá na operação, desde o início. Depois fui o head da ReHap e pbkits.com. E ano passado fundei a Origin 5. Interessante que com a Origin 5 agora eu aplico em todo o mercado, todo o conhecimento e tudo que eu desenvolvi nessas empresas durante os 14 anos de mercado. Então foram 14 anos à frente de operações de e-commerce e agora eu posso prover para o mercado através da Origin 5. Mudei de lado, né? Não sou mais varejista, hoje eu presto serviço ao mercado. Palestro sobre o mercado de e-commerce também há praticamente 10 anos, em eventos no Brasil e América Latina. Interessantíssimo você analisar a evolução de mercados como Chile, Argentina, Colômbia, México. Que é interessante porque eles estão atrás do Brasil em algumas coisas, em outras não. Em outras eles realmente estão avançados ou muito parelhos, né? Então, é interessante como o mercado ele se molda a característica. Mercados, por exemplo, menores em tamanho de faturamento do que o Brasil, mas, por exemplo, com alguns países com a penetração de mobile muito forte. Então, isso é uma característica muito particular, e está uma foto minha no evento do Chile no ano passado. Tá? Mas voltando ao tema, né? Nós temos muitas alternativas para desenvolver, que eu chamo de boost sales, né? Para trazer vendas para o nosso negócio online. E eu fiz questão de trazer esse quadro, porque ele é emblemático, ele é um quadro de mapa de ferramentas de mídia, e desde redes sociais, desde buscadores, desde blogs, desde sites de conteúdo, reviews e tal, há uma infinidade de possibilidades de eu expandir o meu negócio, expandir a imagem do meu negócio e atrair mais clientes para o meu site. Então, essa não é a novidade, no caso. Né? Posso chegar aqui e falar diversas alternativas dentro das mais comuns de como expandir o seu negócio e atrair mais e mais usuários. Mas o grande desafio acaba sendo um pouco diferente. Como eu atraio hoje um usuário que tenha o fit correto para o meu negócio, que realmente vai trazer uma conversão melhor para o meu negócio, vai visitar o meu site de uma forma mais rentável do que outras mídias convencionais. Vocês bem sabem que a maioria das mídias são avaliadas, são leilões de cliques, né? Mas no final do dia a maioria delas você paga pela geração de um acesso. Então, às vezes, o trazer a visita no final do dia acaba não sendo grande diferencial. Visita ao nosso site, acho que até tem bastante. E mídias para trazer muitos clientes ao nosso site, também você vê bastante. A dificuldade hoje está em você ter a mídia perfeita ou o modelo de atração de clientes perfeito para o seu modelo de negócio. Eu acho que aí está a grande diferença e é disso um pouco que eu vou falar. Então, ou seja, alternativa ao Google, na verdade não é só alternativa ao Google, alternativa a tudo que é convencional, tudo que todo mundo faz. Eu só consigo isso abrindo o leque de possibilidades de atração de clientes de uma forma muito extensa. Se eu abrir o leque de forma muito extensa, o que não vão faltar são possibilidades de atrair o meu consumidor da forma mais rentável possível. Aí vem as perguntas, né? Qual mídia eu teria o melhor ROI? Qual a mídia é melhor para o meu segmento de produtos? Qual me trará clientes mais fiéis? Qual delas me fará alcançar o meu público-alvo? Né? Qual vai me diferenciar do meu concorrente? Eu acho que essa é a pergunta de todo profissional de mídia online
que ele tem todos os dias quando ele pega o negócio dele, tem o desafio de trazer vendas, uma cobrança da sua diretoria, e vem esse questionamento. Caraca, como eu vou escolher uma que tem realmente o ROI melhor? Porque, sinceramente, gente, o melhor ROI para um varejo, por exemplo, de moda, não é o melhor ROI para um varejo multicategoria, que não é o melhor ROI para um varejo de decoração, que não é o melhor ROI para um varejo de serviço. Quando eu falo de algumas mídias, elas são mídias que funcionam muito bem em algumas categorias de e-commerce, de produtos e serviços, em outras não. Tem alguns formatos de mídia que tem uma venda que não é imediata. A gente chama de venda latente. Ou seja, o cliente visita e depois ele toma a decisão e depois ele vem converter essa visita em compra. Não é algo imediato. Então, existem categorias de produtos que são mais sensíveis a essa venda latente e outras que são muito dependentes de uma venda imediata, até porque o preço vai mudar, o concorrente vai responder. Vou dar 2 exemplos claros, né? Companhia aérea, por exemplo, não existe tanta venda latente, porque é uma venda grande de oportunidade, quando é oferta. Mas se é uma venda de mix, se é uma venda de sortimento, é uma venda altamente pensada. Então, quando você faz no mesmo segmento de produto uma comunicação de oferta, você escolhe uma mídia. E se você está se referindo a uma comunicação de sortimento, você escolhe uma outra mídia. Então, ou seja, estou falando mídias diferentes para o mesmo segmento, para a mesma categoria de produtos e serviços. Então, as discussões, as variáveis em cima da escolha da mídia, elas são inúmeras. Então, acho que na nossa conversa a gente vai abrir um pouco o leque dessas opções e a intenção é literalmente colocar uma pulga atrás da orelha de vocês para entender qual a melhor mídia para vocês. E outra, como eu vou me diferenciar do meu concorrente? Eu sou fã do livro A Estratégia do Oceano Azul, né? E eu acho que toda estratégia que você tem para o seu negócio, ela tem que ter como objetivo final diferenciar a sua comunicação, diferenciar o seu modelo de negócio do seu concorrente. Então, se você não tiver esse objetivo claro na sua operação, você vai acabar virando um commodity, vai caindo na vala comum. Sinceramente, se for igual a todos, você vai acabar pagando muito mais caro pela mídia. Como eu disse no início, a maioria delas é por leilão. Esse é um quadro muito interessante, que é o da LumaScape, não sei se vocês conhecem. É um quadro internacional, ele só considera empresas que tenham presença multinacional. Então, seja em tecnologia, seja em marketing, seja em mídia. Apesar de muitas dessas empresas não estarem no Brasil hoje, eu acho muito válido vocês explorarem esse quadro, tá? Procurar as empresas, as tecnologias, as agências, os veículos de mídia, os parceiros de indústria, os parceiros de marketplace, aqueles que de alguma forma podem ter aderência com o negócio de vocês. Estou falando, isso é uma fonte a mais entre as várias que vocês podem buscar para abrir o leque de possibilidades. É interessantíssimo, e várias vezes, quando eu vou conversar com áreas de marketing de empresas, eu cito nomes de algumas dessas empresas, sinceramente, algumas delas bem conhecidas, e eu percebo um grande desconhecimento. Nunca ouvi falar. Não sabia que tinha esse formato de mídia, não sabia que tinha esse formato de marketing, eu não sabia sequer que poderia fazer isso. Eu, sinceramente, isso é algo que preocupa, porque se você não sabe nem o link, o leque, perdão, de possibilidades que você tem de comunicação do seu negócio com o mercado digital, com o consumidor digital, no mínimo você está negligenciando todas as possibilidades que você tem em mãos. Então, logicamente, não daria nem tempo que eu ficasse explicando todas essas daqui, mas eu acho muito válido vocês olharem os quadros da LumaScape e entender, analisar as várias empresas, muitos meus quadros, entender qual delas é mais aderente ao seu modelo de negócio ou qual delas pode prover uma solução diferenciada para o seu negócio. Esse quadro ele é propositalmente difícil de enxergar, tá? Mas ele é o ecossistema do e-commerce. E o que mais importante vocês olharem é o quadro os títulos, né? Olha, Daily Deal, Sites, Exchange, White Label Solution.
A gente não vai ficar aqui olhando isso, mas só queria que vocês soubessem que existe esse quadro, tá? Busquem depois na internet, é Commerce Lumascape, e vocês vão ver. É interessantíssimo, porque esse é todo o ecossistema transacional do e-commerce. Ou seja, modelos de negócio transacionais, ou modelos de negócio, ou ferramentas que fazem parte do ecossistema digital. Importantíssimo vocês considerarem essas ferramentas e esses modelos de negócio na definição de comunicação de vocês. Eu dou alguns exemplos só para exemplificar, desde o price comparison, né, comparadores de preço, muito conhecido, até marketplaces, até os que eles chamam de vendas daily deal sales, né, ou seriam os grupões, os compra coletivos da vida, tal, até sites de cupons e agregadores, até as plataformas de e-commerce, de social. Então é importante vocês analisarem o que melhor está sendo oferecido no mercado. Algumas, no caso, são só viabilizadores de plataforma transacional, mas outras são modelos de negócio reais, como os marketplaces, que podem gerar venda para o negócio de vocês. Então, além de tudo que a gente vai falar nos próximos slides, eu consideraria olhar o quadro de marketing e de e-commerce da Lumascape. E a mais específica, que é de display, que é de mídia, principalmente para aquelas empresas que optam em investir bastante em mídia online. Mídia online eu ouço muito que não dá resultado para e-commerce, é uma mídia muito dispersa e tal. Sinceramente, gente, na maioria das vezes isso se dá por desconhecimento ou por um erro estratégico. Hoje você tem ferramentas que dá para controlar uma mídia online de uma forma quase que cirúrgica. Só mostrar aquilo que você tem em estoque, que está na sua curva A de margem, que está na sua curva A de conversão, desplugar automaticamente mídias que não estão performando, e o número de formatos de mídia tão rico que você consegue hoje fazer uma escolha de filtro muito detalhado, como eu falei, o termo cirúrgico, a ponto que você consegue escolher a sua mídia online e mesmo assim ter resultado até melhores que você teria em outras mídias que são ditas com ROI melhor. Então, o quadro de display da Lumascape também acho bem interessante e tem empresas que fornecem esses serviços hoje, inclusive a mim. Eu começo. Uma primeira boa alternativa, e a mais óbvia dela, outros buscadores. Né? Eu acho que isso já é uma conversão. Né? Muita gente fica muito atrelada ao Google. Né? Só faço o Google e eu não exploro nem Bing, nem Yahoo. É lógico, todo mundo sabe que o Google ele é extremamente dominante e tem uma participação no mercado brasileiro acima de 90%. Mas o Bing e o Yahoo eles não devem ser desconsiderados. Tem exemplos hoje de negócios online, e eu já tive exemplos de categorias e subcategorias que eu tive mais resultado no Yahoo e no Bing do que no Google. Na maioria dos casos isso não acontece? Realmente não acontece, mas eu não deixaria de avaliar porque é de extrema importância. Uma bem conhecida alternativa são os comparadores de preços. Então, os comparadores de preço eles são conhecidos no mercado e foram dominantes durante muito tempo e continuam realmente trazendo um bom resultado. A diferença hoje, os comparadores de preço ele tem um custo muito alto para colocar essas operações no ar, mas ainda são bastante válidos para a alavancagem de e-commerce. O que eu recomendo, às vezes, quando o resultado, o clique do comparador de preço está consumindo budget demais, clique demais, eu recomendo fazer uma filtragem muito cirúrgica, muito detalhada, para só manter nos comparadores aquilo que realmente dá resultado. Sem receio algum, coloca somente o que dá resultado. Uma outra alternativa, que são as redes sociais,
eu devo considerar um ponto, né? Os mecanismos de busca, eles trazem mais tráfego? Trazem mais tráfego, principalmente o tráfego direto. Mas as redes sociais podem ser mais direcionadas e, se bem usadas em algumas categorias, trazem melhor conversão, além do branding, né? Cada rede social possui formatos de mídia distintos, mas todos são baseados no conceito de engajamento e viralização. Aí é um pouco diferente, tá, gente? Quando eu falo de uma mídia em cima de buscadores e comparadores, eu estou falando de last click, né? Foi feito um investimento e você tem expectativa que a compra daquele clique virou uma conversão imediata ou de poucas horas dentro do seu site. Essa expectativa que você tem hoje quando investe numa mídia de buscadores ou uma mídia de comparadores. Quando você vai para a rede social, a sua análise de mídia ela é bem diferente. Até porque a mídia social ela influencia no processo de compra no momento do awareness ou no momento da consideração. Ou seja, no momento em que o cliente ainda está tomando a decisão do produto, ele não está com dinheiro no bolso para comprar. Ele ainda está na sua decisão ou está no momento de uma necessidade e a rede social vai ajudá-lo a tomar uma melhor decisão de qual player ele vai optar em comprar. Então é importantíssimo você ter uma estratégia focada em rede social, mas o seu foco tem que ser o engajamento em cima da sua marca, ou em cima do seu produto, e a viralização daquela comunicação que você resolveu fazer. A viralização, na minha opinião, é o maior ganho que a rede social pode trazer. Eu já fiz campanhas, por exemplo, que eu gastei muito pouco, mas elas viralizaram. Eu tive um post, por exemplo, de Facebook, eu fiz uma coisa, sei lá, acho que R$100 de mídia, mas como a campanha foi muito bem feita, com simples R$100 de investimento que eu fiz, um post teve um alcance o post teve 25 mil retweets. Entrou ali entre os trends do Facebook, um dos melhores do ano de 2013, foi o que a gente fez. 25 mil tweets no Facebook. Se eu tivesse, talvez, só mandado para a própria base, todo mundo sabe que hoje o Facebook é extremamente restrito, talvez não tivesse aquele resultado. Mas eu fiz uma pequena mídia, ou seja, gastei R$100, que foi, e eu consegui, com esse investimento pequeno, fazer com que uma campanha que era boa, que era eficiente, viralizasse. Então, essa é a expectativa que você tem que ter quando você faz uma mídia em rede social. Teve uma boa ideia? Você tem uma boa oferta, uma boa comunicação? Coloque um investimento mínimo, com um target específico, né? Bem segmentado, e se a campanha for realmente boa, se a oferta for realmente boa, deixa viralizar. E isso sim pode trazer para vocês resultados de venda rápidos e até mais rápido do que uma rede social, por exemplo, se for uma oferta. Esse nosso post depois repercutiu em uma quantidade de cliques e acessos vindo no Facebook que viraram compra nos dias seguintes, enfim, num volume muito, muito, muito forte. 10, 15, 20 vezes mais do que a gente tinha de acesso via Facebook na média. Então, se você conseguir fazer essa casada de uma mídia segmentada, mais uma boa ideia, uma boa oferta, uma boa comunicação, ele vai viralizar. Então, entendam que, diferente do comparador ou de um buscador, a expectativa que você tem que ter de uma rede social ela é diferente. Ela é viralização e engajamento. Que no final vai virar venda. Não é a venda talvez daquele dia, mas é a venda dos dias seguintes, das semanas seguintes. Aqui os números reforçam essas frentes, né? Se for olhar Google, Facebook e outros, o Facebook continua realmente com um dos maiores investimentos de mídia display. E outros, algumas velhas, e por isso que eu coloco uma brincadeira que eu faço, eu coloco velhas alternativas, entre aspas, porque os primeiros formatos de mídia online, né, eram reprodução digital da mídia convencional impressa. Tanto, gente, que se comprava por impressão. Né? Você comprava um milheiro da impressão. Já comprei mídia, olha, o CPM, que era o custo por milheiro da impressão, eu pagava por sei lá, 1 milhão de page views, ou seja, por impressões de página, pagava X reais. Então,
essa modalidade de compra de mídia, ela já não funciona? Já realmente não funciona. Mas outras entraram no lugar. Então a mídia display, ela se reinventou. Hoje ela é muito focada na rede de afiliações, na rede de conteúdo e na mídia programática. Por quê? Eu consigo, com a rede de afiliação, gerar campanhas muito massificadas, isso para mim é importante. Através da rede de conteúdo, ou da mídia programática, eu consigo segmentar a hora e o tema que eu quero trabalhar. Isso para campanhas temporárias ou campanha de temas muito específicos é muito importante. E muitas vezes uma mídia bem segmentada e executada com base em inteligência analítica, né, com dados, com avaliações de retorno, com avaliações de melhor produto e comunicação para aquela peça, com teste AB, essas mídias podem ter resultados melhores do que as outras mídias ditas de melhor ROI. Eu estou vendo muitas vezes as áreas de marketing e mídia escolhendo o lugar comum, o caminho mais fácil. Na dúvida, coloca no Google, coloca no comparador, o ROI lá é melhor. E vira uma convenção e todo mundo segue. Significa simplesmente, olha, eu vou negligenciar todo o resto, porque a mídia online, por exemplo, é muito difícil trazer o mesmo resultado. Ou a mídia rede social, a venda é muito latente, e eu às vezes não consigo avaliar a latência da venda. E simplesmente se abandonam essas oportunidades e volta para o lugar comum, como falei, que são os buscadores. Outra alternativa entre as convencionais, não há nenhuma novidade nisso, mas eu trago só para elucidar, é porque o processo de compra, gente, de muitas categorias passam pela entrada no site dos próprios fornecedores. Exemplos, tá? Tem cliente meu de moda que o consumidor final, na maioria das vezes, passa no site da marca e depois entra no site desse site de moda, que ele é multicategoria. Nas empresas que eu toquei, na Rap, no Walmart, no Compra Fácil, esse processo ele se repete. É impressionante que, independente da categoria, algumas talvez em menor ou maior grau, mas todas os clientes, uma parte considerável dos clientes, passou ou consumiu algum conteúdo online no site dos fornecedores ou no site de conteúdo dos fornecedores. Ou no site de especialistas, né, e formadores de opinião. O incrível é que, mesmo sabendo disso, você entra em alguns sites fornecedores e não tem o link para os varejistas. Então, tem varejistas que nem se preocupam com isso. Ou seja, que é algo tão de graça fazer, né? É só colocar o link. Mesmo assim, você não vê as empresas preocupadas. Só avisar, na grande maioria, acho que se não todos, as indústrias não cobram nada para isso. Elas te dão acesso, você manda um link parametrizado e o logo da sua instituição, e eles colocam essa comunicação lá. Sinceramente, essa mídia ela é convencional, não é grande, tá? Se eu considerar site de conteúdo, fornecedores e publicitoriais, mas, sinceramente, é de graça. O ROI dela é infinito. Você vender R$100, o ROI de 100. Então, não é pago nenhum investimento sobre ele. Então, ou seja, não acho que são mídias que vão representar 20%, 30% da sua venda, mas eu acho que pode representar de 5 a 10%, se for bem feito. Outras velhas alternativas, e-mail marketing. Seguindo todas as regras de anti-spam, implementando o modelo de segmentação e automatização do disparo de e-mail, o e-mail marketing para a base pode ser uma das mais rentáveis das mídias, tá? Mas tem algumas premissas, por exemplo, que eu sigo para aumentar esse resultado. Primeiro, se é e-mail marketing de comprador, ou seja, já é meu cliente, eu parto do princípio, acho que cada um faz a sua definição de negócio, mas eu parto do princípio que você tem que oferecer a melhor condição para o seu cliente primeiro. As empresas que têm bons resultados em e-mail marketing são exatamente aquelas que provêm para o seu cliente a melhor oferta, tá? Ou a oferta primeiro, tem isso também. Exemplo, tá? Eu tenho uma campanha que eu vou disparar amanhã, hoje à noite eu já disparo para a minha base de e-mail. Não sei, me parece isso algo muito claro, mas eu ainda vejo empresas não fazendo. As comunicações, as ofertas entram no site primeiro,
ofertas que valem para todo mundo, ou às vezes até pior, a oferta vale primeiro para a base de não compradores e depois para a base de compradores. Desculpa, o que na minha opinião é um erro, porque você não oferta o melhor para o seu cliente. E a consequência, se esse cliente ele começa a não receber uma condição diferenciada, o opt-out aumenta em igual proporção, ou pior ainda, ele pode se chatear com você e te colocar como spam. E outro ponto é a segmentação e a automatização. Cada vez mais você precisa segmentar para se tornar relevante, pela chuva de e-mails que esse cliente hoje recebe. E para segmentar, você precisa ter um processo muito automatizado de criação de peças e de criação de ofertas. Se você não tem automatização, você não consegue segmentar. Não consegue segmentar, fica dando disparos para a base toda. Dando disparo para a base todas, seu resultado vai ser cada vez pior e seu número de bases vai diminuir cada vez mais. Então, entendo, gente, eu não estou só aqui citando as mídias, mas como explorar o melhor delas. Porque às vezes são velhas mídias, como eu estou usando aqui, velhas alternativas, mas é incrível, como a gente vê às vezes mal usadas. Há outras alternativas, as redes de afiliação, ela contempla as mídias em todo o ecossistema de microsites, né? Como verticais, blogs, microblogs. É interessante que, ao mesmo tempo que ela possui uma segmentação, ela é uma mídia de característica dispersa, porque você não consegue controlar todo o local e o horário onde vai ser divulgada a sua comunicação, mas é uma mídia de massa importante para a consolidação da sua marca e importante para o retarget, que é outro elemento que eu vou falar depois. Mas eu chamo muito a rede de afiliados hoje como uma mídia casada com retarget. Tá? Se você fez uma mídia boa de afiliados, você faz um retarget também bem bacana. Tá? Mas sempre há novas alternativas. Então, os blogs de cupom de desconto, por exemplo, a gente no Walmart já chegou a representar, já chegou, sei que não deve representar mais isso, não sou mais diretor da companhia, mas já chegou a representar para mim 15% da venda, do faturamento do negócio. Sites de cupons e sites de desconto. Eu faço até uma brincadeira, né? Cito aqui que eles são renegados, questionados e criticados, mas no final do dia eles são geradores significativos de venda para o e-commerce. Porque eles vivem de promoção, as pessoas catam promoção. Se vocês buscarem no autocomplete do Google, vão ver que a marca ou o nome do segmento de produtos mais a palavra desconto, oferta, promoção, está entre as palavras mais buscadas no que se refere a produtos no Google. E eu acho ela muito vantajosa. Tem a premissa, que é do desconto, da promoção, algo que afeta a sua rentabilidade. Mas, sinceramente, se compará-los ao retorno de outras mídias, às vezes os blogs de desconto podem ser mais interessantes. E não necessariamente você precisa dar desconto, né? Você pode dar algum benefício, pode ser algum produto que você já tem com um desconto pré-definido, pode ser saldões que você já tem preparado em hot site, para oferecer para o seu cliente. Depois de oferecer para o cliente, você pode ofertar esse saldão para esses blogs de desconto. Literalmente, se você consegue bancar a conta disso e não afetar o posicionamento do negócio, eu considero uma excelente escolha. Os blogs de desconto e cupons. Eu mesmo fui parceiro durante muito tempo lá da Lead Media, construído campanhas de desconto. Depois trouxemos a Black Friday no Brasil e fizemos pela primeira vez no Walmart. E hoje a Black Friday é o sucesso que vocês conhecem. Marketplace, que são as recentes alternativas. Né? O modelo de negócio que equaliza o custo de captação de novos consumidores para pequenos sellers e mantém a taxa de conversão e rentabilidade para o marketplace. Existem dois targets aqui. Tá? Se você é um marketplace, se você já definiu no seu modelo de negócio o seu marketplace, colocar sellers dentro da sua operação tem dois focos. Né? Melhorar a conversão, ou seja, o número de usuários que entrou e acabou comprando, e melhorar a rentabilidade do seu negócio, até porque toda venda no marketplace vai entrar com uma comissão para você. Se você é um seller e está decidindo entrar no marketplace,
é, você tem no Marketplace uma alternativa de custo controlado. Não significa que o custo do Marketplace é menor ou maior do que outras mídias, tá? Mas você já entra no jogo, como ele é um revenue share, né? Você define uma comissão com o varejista, com o Marketplace, perdão, você já sabe qual é o custo da mídia que você está optando. Muitas vezes, essa segurança é boa para o seu plano de negócio. Ou seja, eu já sei quanto eu vou gastar para atrair o cliente. O que eu sugiro é o seguinte, o Marketplace ele não pode ter uma participação muito alta no seu negócio. Que ele começa a considerar que boa parte do seu negócio vai ser resultado de uma venda onde há uma comissão de vendas para o Marketplace agressivo. Então, eu acho que ele é uma alternativa viável e controlável do que a publicidade convencional, mas ela é de risco se ela aumenta muito a participação. Muita gente me pergunta qual seria a participação ideal do Marketplace. Eu acho que seria a mesma participação, o máximo seria a mesma que a participação de mídia. Se é uma venda que está sendo paga, se é uma venda que não está sendo orgânica, ela, em teoria, não poderia passar de 25% a 30% de participação no seu negócio. Isso não é o Marketplace, está falando de toda a mídia paga. Aí você tem que ratear pelas demais mídias, que o Marketplace tem um tamanho saudável dentro da sua operação. Eu recomendo muito, principalmente para as empresas que não têm marcas fortes, tá? Porque o Marketplace, você acaba embarcando o seu produto, o seu serviço, dentro de uma plataforma que provavelmente é muito mais conhecida que a sua. E, logicamente, isso acaba te beneficiando. Alternativas menos custosas, né? Eu chamo do modelo white label, são parceiros. O modelo mais simples de personificação de uma parceria com uma empresa e serviço é a customização de layout. É o white label. Ele não é uma publicidade convencional, tá, gente? Porque você não tem uma definição de investimento de mídia paga. Você não está pré-determinando que você vai pagar pela mídia, você não está pagando pelo clique. Você simplesmente define com o parceiro que você vai criar um hot site com o skin, né, com a cara dele, com a cara customizada para o cliente dele, e com um benefício que seja relevante para a base de clientes dele. Vou dar alguns exemplos. Quando eu fecho uma parceria com um banco, com um programa de incentivo, com um programa de fidelidade, com uma associação de mercado, eu vou falar depois mais específico de programa de fidelidade, mas falando de associações ou qualquer outra empresa que tenha carteira de clientes, para vocês terem ideia, no Walmart eu deixei mais de 700 parceiros plugados. E tem de tudo, gente. Tem de tudo. Representou mais de 40% da venda do negócio. Tinha desde de bancos, telecoms, prestadores de serviços, associações de mercado, clubes, tinha muitos clubes de vantagem, administradoras de condomínios, eu posso pensar mais, companhias governamentais, como elétrica, construir junto com o pessoal lá da Petrobras, o Petrobras Premia, né, que depois virou um programa de fidelidade forte. Enfim, de alguma forma são espaços que eu consigo nesses meus parceiros, vou chamar dessa forma, e eu construo alguma comunicação que seja customizada para eles. Eu sinto que o baixo e controlável risco são os maiores atraentes desse modelo. Tá? A gestão complexa de cada parceiro acaba sendo o maior desafio. Por quê? O investimento é baixo, ele é marginal. E eu posso controlar. Se eu não quero mais investir, eu tiro o hot site do ar, fecho a parceria. Mas a gestão é complexa, porque eu estou pedindo para uma empresa terceira divulgar os meus produtos e meus serviços. Então, ela é trabalhosa, sim. Eu implementei isso em 4 e-commerce, e eu não posso falar que foi trivial, não. Mas o resultado é muito bom. E eu entendo como uma das melhores alternativas com volumes de médio a longo prazo. Os flash sales, o segundo.
Os flash sales são consideradas as mídias de oportunidade, tá? Por quê? São focadas em ofertas temporárias. Vocês viveram bastante isso no auge da compra coletiva, mas ainda existem sites de muito sucesso. Tem o U, que é o site da Amazon.com, que tem a oferta do dia. Não tem nenhuma novidade no modelo, tá? Mas o site ele só tem uma oferta, todos os dias. Então, é legal, porque eu sei que todo dia eu posso ir ali para ver se eu encontro, e a oferta geralmente é muito diferenciada. E até onde eu soube, vende milhares de peças todos os dias. Então, é uma oferta muito agressiva, focada em um produto, num único dia. O site de compra coletiva continua existindo. Eu mesmo, pelo Walmart, investi muito em Groupon, em Clipon, todos os ONs da vida, todos os sites de compra coletiva que apareceram na época. E eu ainda acredito nesse modelo. Realmente tem volumes muito menores que tinham antigamente, fato, mas ainda continua muito forte. Ainda continua gerando venda para o varejo. Os programas de incentivo e programas B2B, os grandes programas de incentivo e fidelidade no mercado funcionam como plataformas digitais para acúmulo e resgate de benefícios. No caso, esse tem um potencial e um volume muito forte, tá, gente? Eu não sei se vocês têm ciência, mas programas de fidelidade hoje resgatam anualmente os programas de fidelidade, principalmente dos bancos e dos grandes programas, como prêmios online, web prêmios e outros, mas os programas de bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles resgatam anualmente mais de R$ 1 bilhão, se não bilhões. Smiles, múltiplos, daí vai. Posso ficar falando aqui de vários programas, NetPoints e tal, GoPoints. Então, esses programas hoje têm tamanhos muito robustos. Então, eles são, sim, muito relevantes para o mercado. Aí a pergunta vem, como eu poderia entrar nesse programa? De duas formas. Para gerar pontos, né, para acúmulo. Todo mundo que comprar no seu site, ele ganha pontos. E depois, para ele resgatar produtos nesse programa de fidelidade. Interessantíssimo que quando você opta por um programa desse, o acúmulo acaba virando o primeiro passo, né? Você fecha uma parceria com o programa de fidelidade, você se compromete a cada compra gerar um ponto para aquele programa, e é o primeiro step para amanhã e depois você virar um fornecedor desse programa. A atratividade é o alto volume, tá? Esse é um ponto bem interessante. A outra atratividade é que você consegue ter um ROI, né, um custo daquela venda controlado. Porque você pré-define com o parceiro quais são os produtos e as condições de pagamento, parcelamento e frete que ele vai poder comprar de você. Ele é um B2B, porque a compra é feita do programa de fidelidade direto para você, mas o produto vai direcionado para o consumidor final. Tá? Na maioria das vezes demanda investimento de integração em sistemas, gestão de portfólio, mas as gerações de vendas são recorrentes e o que tem margem pré-definida, o que, na minha opinião, torna o modelo bem atraente. É impressionante também, eu converso com muitas áreas de marketing que desconhecem, e sinceramente, gente, não só pequenas empresas não, médias, algumas de faturamentos de 50, 70, 100 milhões, eu pergunto, você faz programa de fidelidade? Não faço, não conheço, nunca avaliei. Então, o que para mim parece, não tem nenhuma novidade eu estar falando sobre programa de incentivo e fidelidade em plataformas digitais. Mas isso sim é novidade no mercado. Quem de vocês já está antenado com isso, parabéns, mas tem muita gente que está fora do jogo. A outra frente de vendas corporativas, cada vez mais as áreas de compras, RH e suprimento das empresas, gente, escolhem as plataformas digitais para fazer cotação, para fazer pergunta, fazer análise de preço, tirar dúvidas de produto e tal.
Se coloque no lugar de uma pessoa de RH ou da área de suprimentos hoje. Ela precisa ficar rodando de loja em loja, vai na 25 de março, sei lá, vai em algum ambiente, vai em várias lojas, faz um monte de cotação de preço, coloca numa tabela Excel, mostra para o diretor, valida preço. Gente, isso não é um modelo usado hoje. Pelo contrário, 90% fazem todas as suas cotações online. Nos grandes sites de varejistas, e se você não tem uma área de B2B, você acaba simplesmente perdendo uma oportunidade. Por exemplo, em todas as operações que eu trabalhei, eu tinha uma tabela de atacado independente. Tá? Eu trabalhei em Rap, Walmart, Compra Fácil, Shoptime, como eu disse. Eu tenho uma tabela de atacado e uma tabela de varejo. Uma tabela que atendia programa de fidelidade, atendia as vendas corporativas, uma tabela para consumidor final. A diferença era, logicamente, o volume, né? Se ele comprava mais peças, mas eu tinha uma condição especial. E ficava visível para o cliente essa condição especial. Então, seja indústria ou varejo, mais do que parte do seu modelo de negócio, essa frente requer estratégia de canal e comunicação, porque é uma venda recorrente e você precisa de estrutura para poder oferecer, se relacionar com esse cliente diferenciado, que não é uma pessoa, um consumidor final. É uma pessoa que representa uma empresa e ela vende um número de produtos, ou ela quer comprar um número de produtos representativo. Então precisa ter um atendimento diferenciado. Um back-office por telefone é bem recomendável, mas ainda hoje eu vejo empresas, e digo, tá, gente, clientes meus, que eu começo a falar sobre o negócio, pergunto, tá, o que você faz de B2B? A pessoa me responde, não faço nada. E esse cenário se repete quase todos os dias. Então eu acho sim, é uma alternativa de vendas ao Google ou qualquer outra frente que as pessoas estão desconsiderando. Retarget. O retarget significa mirar novamente em um alvo que anteriormente já foi apontado. E o behavior relaciona essa ação ao ato comportamental. Significa impactar um usuário da web segunda, terceira, quarta, quinta vez. Uma peça de comunicação já definida, baseando-se no seu histórico de navegação. É um componente estratégico das campanhas online, pois melhora muito a conversão e o ROI. É interessante a característica do retarget, né? Porque ele é uma mídia casada, literalmente um formato de mídia casada. Ele é recente, ele é fruto de tecnologia, ele tem que estar atrelado a uma inteligência, ele tem que estar atrelado a uma estratégia, mas ele é linkado a uma prévia campanha, que pode ser até do próprio Google, mas pode ser de afiliação, de afiliados, ou até de e-mail. Eu já vi gente melhorando os resultados de retarget, simplesmente intensificando suas comunicações de e-mail. Então, é uma mídia, na minha opinião, essencial para melhorar a experiência do seu usuário. Só tome alguns cuidados para não fazer campanha de target muito over, tá? Está aparecendo diversas vezes com o mesmo cliente. Enfim, eu acho que 3 vezes já é o mais que adequado. A avaliação de qual mídia escolher para trazer mais vendas para o seu e-commerce está ligado a diferentes e importantes variáveis. Analise-as, teste, escolha e boas vendas. Então, é uma lista aqui que eu fiz de como decidir entre tantas alternativas. Tá? Eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é ROI que você quer? Que é o retorno sobre investimento, que é o Profit Cost por Cost vezes 100. É ROAS, que é o retorno sobre o total de investimento em publicidade. A diferença o ROI é um custo final, tá? É o quanto você gastou durante toda a cadeia e quanto você teve de retorno, descontando todos os custos da cadeia. O ROAS não, é um custo bruto. Gastei tanto, voltei com tanto.
Tá, restabeleceu? Roberto, teu áudio está dando algumas picotadas, mas você voltou. A gente está te ouvindo agora. Ok, estão me ouvindo? Não sei o que aconteceu aqui. Simplesmente minha rede deu uma queda. Um minuto. Agora voltou. Estão me Voltou. ouvindo agora, então, é isso? Sim. Tá, desculpa, gente. Eu vou repetir só essa parte do slide inteiro, só para não ficar nenhuma perda, tá? Então, como decidir entre tantas alternativas, a avaliação de qual mídia escolher para trazer mais vendas para o seu negócio, ele está ligado a diferentes importantes variáveis. Na minha opinião, vocês têm que colocar essas variáveis na mesa, tá? Para analisar. Seja ROI, seja ROAS, seja a variável do funil de compras, seja o perfil do consumidor, pelo perfil das categorias, se você tem uma expectativa de retorno de médio, curto, médio ou longo prazo, sua estratégia de long tail, de pricing, é promocional, seu foco é performance, é branding, você quer melhorar sua conversão, atração, retenção, ou sua estratégia está focada em algum canal específico. Pelo nosso tempo, eu vou dar 3 exemplos, tá? Para ficar claro, e depois vocês podem me mandar por e-mail, ou que eu respondo ou dou outros exemplos, tá? Se a minha estratégia, lembra que eu citei no início, a estratégia lá do mesmo segmento de aéreas, né, de pacotes de viagem, de vendas de passagens aéreas, se é uma promoção, eu escolho uma mídia que tem efeito rápido, como um buscador, como um flash sales, como uma rede de afiliação e tal. Se eu quero vender o sortimento ou uma campanha mais segmentada, ou seja, não é uma oferta da hora, não é uma oferta de tempo curto, de preço agressivo, eu posso escolher uma estratégia de e-mail marketing, eu posso escolher uma estratégia de retarget, eu posso escolher uma estratégia de parcerias, eu posso escolher um formato de mídia display. O mídia display hoje tem para os dois, né? Tanto para a mídia de data programada, como uma mídia durante um período muito mais longo. Tá? Então, esse exemplo se repete para todas as unidades de negócio. Pode ser na mesma categoria. Se eu quero mostrar sortimento é uma coisa, se eu quero mostrar uma promoção pontual é outra. Estratégia de pricing, por exemplo, logicamente ela vai estar focada em buscadores e comparadores de preço, mas também é muito importante para flash sales. Qualquer ação que seja pontual de preço, ela é importante para a minha estratégia. Qualquer mídia que reforce o quanto o meu preço é diferenciado, ela me interessa. Se eu for falar por perfil de categorias, redes sociais, por exemplo, são uma mídia muito boa para moda. Mais do que, por exemplo, um eletroeletrônicos. Por quê? Boa parte do processo decisório da compra de um item de moda, ela passa pelo compartilhamento e você ouvir a opinião dos outros. As pessoas realmente compartilham as peças, e essas empresas que trabalham com moda sabem disso, então compartilham a comunicação, compartilham a coleção, ou as peças, o lançamento de produto, e daí as pessoas dividem com amigos, parentes, marido, mulher e tal, e dali definem comprar. Um eletroeletrônico não é tão convencional assim. Ninguém fica compartilhando, por exemplo, sei lá, meu liquidificador. Deixa eu compartilhar o meu liquidificador, sobre o que as pessoas acham do meu liquidificador. Desculpa, não faz o menor sentido isso. Vocês entenderam, gente? Eu tenho que ter uma análise para saber qual é a aderência de cada mídia para a minha estratégia. Então, eu seguiria cada uma dessas alternativas para poder fazer a minha análise de mídia. E eu termino com uma frase que, como eu falei, eu gosto muito do livro Estratégia do Oceano Azul. Uma vez criado o Oceano Azul é você fugir do convencional e criar o seu próprio mercado, o seu próprio modelo. É preciso continuar se reinventando e se renovando, pois o mercado não é e nunca será estático. Eu brinco que a única certeza que eu tenho nesses 14 anos de mercado, gente, é que vai mudar. Vai continuar mudando e vocês precisam estar se reciclando o tempo inteiro, porque novos formatos de mídia vão aparecer, novos formatos de marketing vão aparecer, novas tecnologias vão aparecer, então vocês precisam estar se reciclando. Aquele quadro que eu mostrei no início da apresentação, da Lumescape, aquele quadro se atualiza anualmente.
Então, o que ele está me sinalizando? Que esse cenário ele vai continuar mudando. E amanhã vai aparecer para mim uma mídia, um formato de marketing, uma tecnologia de negócio que é diferente e melhor, talvez, do que aquela que eu faço hoje. Então, quem trabalha com mídia online hoje, quem está preocupado em trazer melhor resultado do seu negócio, tem que se preocupar o tempo inteiro em estar estudando quais são as novas tendências e o que vem aí de novo. Tá? Aqui a minha assinatura, né? O Agify hoje é composta por 5 empresas, né? A Elo Digital, de consultoria, e Doc Content, a Anime e a DPCs. Tá? Cada uma delas, no nosso fórum aqui, elas têm serviços e ferramentas do ecossistema digital. Vocês podem mandar e-mail, fico completamente à disposição, tá? Para ajudá-los no que for necessário, dar exemplos, esclarecimentos e tal. Sou parceiro da JET, enfim, é um grande parceiro e fico muito feliz em participar em um evento, num encontro como esse. Sou professor do Internet Innovation, também podem procurar lá, para que a gente possa, enfim, pessoalmente, poder discutir sobre esses cenários todos. E não fiquem preocupados, tá? O mercado de e-commerce ele é realmente muito desafiador, não está fácil para ninguém, mas todos têm que ter a humildade, na minha opinião, de entender que precisam estar estudando e correndo atrás o tempo inteiro, procurando formas de desenvolver o seu negócio de forma diferenciada e captar esse cliente da melhor forma possível. Eu sempre parto do princípio, existe alguém fazendo algo melhor do que eu nesse momento. Então eu vou procurar, eu vou correr atrás e prover conhecimento para a minha operação e alcançar melhores resultados. Testar todos os dias até encontrar o formato de mídia e de atração que mais traga resultados para o meu negócio da forma mais rentável possível. Perguntas? Oi, Roberto. É a Dani falando aqui. Tiveram algumas perguntas mais específicas durante a apresentação, que algumas eu fui respondendo, e o pessoal está um pouco tímido ainda para mandar pergunta. A galera pode mandar as perguntas que o Roberto vai responder, o que a gente não conseguir responder, obviamente, depois ele pode passar para vocês. Tem algumas perguntas aqui, Roberto, que eu vou passar para você. Tem uma que, na verdade, da Cláudia, que eu não sei se foi uma pergunta ou se foi um comentário. Se a Cláudia estiver ainda com a gente, ela pode até comentar de novo. Quando você falava das mídias convencionais, ela escreveu para a gente que alguns pedem pedidos mínimos para inserir o link na página. Eu só não sei se isso foi uma pergunta ou se era só para realmente você confirmar se isso realmente acontece. Acontece, como eu falei, no caso, eu estava citando as mídias na indústria, né? Eu falei, em 90% dos casos, eles não cobram nada, mas ela está certa. Alguns fornecedores usam isso por barganha, né? Do tipo, eu coloco o seu link, mas me envie um pedido, né? Faça alguma coisa. Nada mais justo. Eu acho que você vai ter que equilibrar se esse pedido não vai onerar o seu negócio. Ou seja, se não é um pedido fora do padrão convencional. O comentário dela é pertinente. O Leandro Bravo perguntou para a gente também no início, quando você estava falando da parte de mídias sociais, ele pediu para você dar alguns exemplos práticos que você até mencionou para a gente de um caso de um investimento até de um valor pequeno. Ele até respondeu que realmente atendia o que ele pediu de exemplo prático, mas eu não sei se você tem mais algum exemplo prático da parte de mídia social para compartilhar com a gente também. Sim, a mídia rede social, ela, como eu falei, ela tem uma latência muito grande. Então, se você quer fazer a mídia social, você tem que partir de uma premissa de que você precisa analisar a latência do clique. Tá? Você colocou o clique para trazer a venda. A mídia social ela não responde na hora seguinte ou no dia seguinte. Responde de forma muito ruim. Você precisa analisar os dias seguintes, a semana. Eu recomendo até de 10 a 15 dias para entender realmente se aquele cliente retornou. Então, aí é avaliar se aquele cliente que veio uma primeira vez hoje, se daqui a 10, 15 dias ele voltou e fez a compra. Essa é a melhor forma de analisar uma mídia social hoje. Bacana.
Tem uma pergunta do Marco, que é um Marcos que é um pouco mais específica, mas eu acho que vale a pena também porque é um segmento que está literalmente na moda. Ele pergunta se você acredita que o marketplace para o ramo da moda pode funcionar e se você conhece algum caso. Tá, eu acredito que pode funcionar sim. Eu tenho vários clientes de moda que têm bons resultados em marketplace. A única diferença é a seguinte, tá? As, é, as marcas mais conhecidas, elas acabam se destacando, inclusive nos marketplaces, porque elas são as mais buscadas. As marcas desconhecidas, numa estratégia de marketplace, acabam se perdendo entre outras desconhecidas. Então, das duas, uma. Ou você está trabalhando uma marca conhecida, eu acho que você vai ter bons resultados. Ou se você está trabalhando uma marca desconhecida do grande público, você precisa negociar com esse marketplace que você tenha uma divulgação diferenciada. Literalmente, olha, se pedir ou negociar com o marketplace que ele te exponha, porque de outra forma ninguém vai te descobrir. Verdade. Tem uma pergunta, na verdade, aqui do Sandro, que na verdade ele coloca uma consideração, que a questão é que muitos fornecedores estão virando como que concorrentes de muitos varejistas. Eu não sei se acho que é para você concordar ou discordar dessa afirmação dele. É, não é fato, né? Tem uma HP, tem uma Sony, tem uma Whirlpool, uma Lenovo, então os sites hoje, agora a ASUS também entrou, então várias indústrias indo direto, porque com isso quebra a comissão da revenda, né? A comissão do varejo, e eles conseguem vender com margens melhores. Sinceramente, gente, é um caminho sem volta. Né? A forma esses fornecedores, mesmo aqueles que vão para e-commerce, eles continuam com seus sites de varejo, os seus sites institucionais, perdão. E aqueles que continuam com seus sites institucionais, você pedir a exposição. Enfim, a linha de eletroeletrônicos é muito impactada por essa venda direta. Tem uma pergunta do Marcos também, que ele fala o seguinte: você disse que a mídia paga não deve ultrapassar a taxa de 25% do faturamento, certo? Então, devemos investir em SEO, blog, entre outros? Isso sempre, tá? A minha opinião é o seguinte, gente. Eu ouço muito falarem, porque o e-commerce não é rentável, porque não está rentabilizando como eu esperava. Aí a segunda pergunta que eu faço é, tá, qual é a sua participação de mídia? Aí a pessoa vira para mim e fala que 50% da venda dela é dependente de mídia. Eu falei, desculpa, mas não vai rentabilizar nunca dessa forma. Você conhece algum modelo de negócio onde 50% da venda ela é dependente do investimento de comunicação? É inviável, não tem como isso. Então você precisa trabalhar para que essa manutenção aconteça no máximo entre 30% a 35%. Eu acho que é o caminho mais saudável. Então, tudo bem, mas como eu trago o resto da venda? Através, aí no caso, de SEO, que é a venda, o acesso orgânico, o acesso direto, redes sociais, os programas de fidelidade, como eu falei, os B2Bs, que são acesso direto, não são acesso via mídia. Esses parceiros, eles podem até entrar como venda paga, mas às vezes eles entram sem investimento nenhum. Eu tinha parcerias, por exemplo, que não gastavam um centavo. Ele me permitia que eu comunicasse o produto e eu colocava um brinde que eu conseguia com o terceiro. Por exemplo, eu era parceiro das produtoras de vídeo. Todo lançamento de vídeo que tinham, eles me davam 5, 10 mil ingressos em troca de mídia. Ou seja, eu arranjava algum parceiro para divulgar e entregava a cada pedido 2 ingressos de um filme específico. Não pagava nada, a produtora me entregava os ingressos e no final eu entregava a ela a divulgação que eu conseguia com parceiros. Ou às vezes o fornecedor pode bancar esse próprio benefício. Então, quando eu falo, é a venda que não foi paga. Você não teve que tirar nenhum dinheiro do bolso para investir. Bacana. Tem uma outra pergunta do João, que ele fala o seguinte: se você acredita que a conta em relação à geração do lucro no e-commerce um dia irá fechar, que até onde ele sabe, apesar de movimentar milhões todos os anos, o comércio digital ainda fecha no vermelho. O modelo de e-commerce, gente, ele é um modelo focado para o futuro, tá? As empresas terem lucros
ter lucro ou não, na maioria das vezes, é uma escolha da empresa. Tá? Já trabalhei com fundos de investimento, já trabalhei em grandes corporações. Eu não posso abrir informações confidenciais, mas isso eu posso falar para vocês. Às vezes você vê em grandes varejistas, mas está tendo tanto prejuízo e tal. Esses prejuízos, eles são convencionados com seus investidores, porque eles precisam crescer de forma muito intensa nos próximos anos para consolidar, porque o e-commerce é uma mídia que não está consolidada ainda. Então, tudo que não está consolidado demanda investimento. Então, quando ela estiver consolidada, eu quero estar entre os líderes. Então, eu opto em trabalhar no prejuízo para fazer o meu negócio crescer. Então, essa é a minha opção. Então, a boa parte dos modelos dos e-commerce que não são rentáveis, eles são por opção. Outras são por erro de gestão. 90% dos casos são assim, tá? Por opção ou erro de gestão. E, sinceramente, eu tenho vários clientes nesse formato. Eu pego eles dando prejuízo e a gente acerta a margem e entra no lucro em 2 ou 3 meses. Na maioria dos casos, porque às vezes os erros são bem grandes. Eu acho, Roberta, se você permite também, a JET trabalha há 15 anos com e-commerce, a JET existe em função do e-commerce existir no Brasil, né? A gente trabalha exatamente fornecendo a solução de loja virtual e toda a parte de full commerce para os lojistas também. E é bem o que o Roberto falou, a gente vê muitos casos que às vezes, infelizmente, falta planejamento, falta questão de gestão do negócio e muitas vezes ideias muito bacanas acabam não dando certo em função da falta desses itens. Então, um dos itens bem legais do fato de vocês procurarem, para quem está assistindo, na verdade, esse webinar, é o fato de vocês estarem procurando conhecimento e, principalmente, uma coisa que o Roberto falou muito durante a apresentação dele, que é a história de testar. Tudo que a gente faz na internet, a gente consegue, de fato, mensurar e testar nossas ações e conseguir caminhar para onde está dando certo e está trazendo resultado e corrigir o que está dando erro. Isso é uma das coisas que nenhum outro meio que a gente tem consegue favorecer, consegue oferecer de uma forma tão de ter números de fato que a gente consiga analisar e definir estratégias através de números que, com certeza, se você trabalha em cima disso e você trabalha com planejamento, você vai ter sucesso sim no teu negócio e a gente tem tanto de gente que gosta de ser pequeno e que pretende continuar a ser pequeno porque é o seu ganha-pão e simplesmente a pessoa resolveu parar de trabalhar para uma outra pessoa, mas também outras empresas muito grandes, empresas players aí que de fato investem quase toda a parte de mídia na parte do online porque realmente o resultado acaba sendo bastante vantajoso. Então, no Brasil, eu acho que o e-commerce de fato ainda tem muita coisa para caminhar, mas principalmente por isso, porque a gente ainda precisa estudar muito, a gente precisa ainda planejar bastante tudo que a gente está fazendo, e esse é o intuito da JET, trazendo pessoas como o Roberto, com essa bagagem de conhecimento para compartilhar com vocês. A gente é um caminho a mais que a gente está tentando fornecer para vocês, realmente, para que além das nossas soluções, além das soluções dos nossos parceiros, a gente de fato contribua para que vocês também tenham sucesso e que todo o e-commerce, na verdade, no Brasil, caminhe aí para realmente só ter números bacanas daqui para frente. Roberto? É isso. Oi. Oi. Oi? Pode falar, desculpa. Nada. Eu fico à disposição, gente, tá, de todos vocês que precisarem. Agradeço a JET pela parceria enfim, como digo a vocês, entrem conosco nesse jogo de testar e implementar, porque tem muito case bacana, muita coisa dando certo. Essas best practices foram bem disseminadas, foi meu intuito aqui com esse call. Eu acho que os negócios vão crescer muito. Com certeza. E aí eu vou aproveitar, Roberto, de já te deixar um segundo convite. A gente tem bastante pessoas que estão ainda conosco para você fazer um novo webinar conosco, falando um pouco dessa parte realmente de planejamento estratégica para cada mídia. Você usou um exemplo que às vezes parece que até é tão bobo em relação, por exemplo, que você falou de compartilhar o liquidificador, mas a gente está tantas vezes no nosso dia a dia que até coisas que teoricamente são tão óbvias acabam passando
despercebidas. Então, fica o meu convite, um convite da JET, para que a gente faça um marketing alternativo número 2, e aí fica o convite para todo mundo que está assistindo também participar, e aí a gente tentar entrar um pouquinho mais em exemplos na parte de casos que você possa compartilhar com a gente, e mais a questão de planejamento estratégico para cada mídia, que eu acho que é super importante essa parte, e, de fato, eu espero que você aceite esse convite, né? Não, conta comigo. O que eu puder. É porque, como aqui eu tinha que citar muitos formatos de mídia, né? O tempo era curto. Mas na minha aula eu abro isso em cada um deles com meia dúzia de cases, então é muito rico. Então a gente pode fazer aqui sim os desdobramentos. Bacana, então a gente vai ter aí para vocês um marketing alternativo número 2 ou 3, conforme o Roberto for compartilhando com a gente. Eu agradeço de fato a presença de todos vocês, agradeço a presença na verdade, do Roberto compartilhando o teu conteúdo conosco, agradeço a Internet Innovation, que também nos indicou o Roberto para estar compartilhando conosco, agradeço a todos vocês que estão aqui ouvindo ainda com a gente, fiquem atentos, a gente sempre de terça-feira tem um webinar, a ideia realmente da JET é poder trazer gente do mercado para passar conteúdo para vocês. Todas as perguntas que vocês passaram aqui para o Roberto, a gente vai encaminhar para ele poder responder, porque tem mais perguntas que foram surgindo aqui. Teve bastante gente que agradeceu a iniciativa, agradeceu a palestra, gostaram bastante do conteúdo. Eu agradeço também por vocês nos assistirem. E eu espero encontrar vocês nos próximos eventos. Eu não sei, Roberto, se você quiser falar mais alguma coisa também antes da gente encerrar. Ok, agradecer a Jet Commerce, a parceria também com a Internet Innovation e falar que eu estou à disposição pela Origin 5 com as empresas que trabalham comigo. Na minha opinião, são as empresas que estão pioneiras aí, fortes nesse mercado digital. Gente, sucesso para vocês, para o negócio de vocês, boas vendas e estamos juntos. Se precisarem, fico à disposição. Um abraço. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos, boas vendas e até o próximo.